comunicação, não é folk, comunicação, uma palavra só. Tá? Por que vem a palavra folk comunicação? Primeiro a gente vai lembrar do folclore. Né? Folk e lore, né? Povo e conhecimento. Né? Ao pé da letra, o conhecimento do povo. E o que vai caracterizar? Quais são as marcas importantes na noção que se tem do folclore? A espontaneidade, o desconhecimento da autoria, se o autor é anônimo ou não, tá? A oralidade, a tradicionalidade, a aceitação coletiva, a identificação, a pessoa se identifica com determinada marca, a popularidade ou a vulgaridade. O sentido de vulgaridade, né, é o sentido do popular, não no sentido pejorativo da coisa. Tá? Então, se você tem a definição de folclore, nós vamos para a definição de folk e comunicação. Então, a folk e comunicação vai se aproveitar daquelas características do folclore, da sabedoria, da reserva intelectual que tem o folclore e vai acrescentar a comunicação de massa. Então, o folclore ele vai ficar na fronteira entre a comunicação de massa, tá? Nos meios hegemônicos e tal, e o folclore. Tá? Então, é aquele conjunto de procedimentos, de intercâmbio de informações, ideias, opiniões, atitudes, dos públicos marginalizados, urbanos e rurais, por meio de agentes diretos ou indiretamente ligados ao folclore. E quem começou a observar isso? Foi esse cara aqui, o Luiz Beltrão. Tá? Então, o Luiz Beltrão, ainda na década de 60, ele começa a pensar, primeiro ele se tornou um autodidata na comunicação. Né? Entrou no jornalismo como tradutor de telegramas, né? Hoje em dia a gente tem os e-mails, os Twitter direto, mas a tecnologia maior que se tinha na década de 50 e 60 era tradutor do telegrama. As notícias vinham de forma mais ágil via telegrama, cabograma e telegrama. Então ele entrou no jornalismo como tradutor do telegrama, depois ele passou a fazer cobertura. Então ele teve toda uma evolução dentro da redação de jornal. Mas ele pensava também, ele queria alguma forma de pensamento científico. Então o Beltrão foi o primeiro a fundar, aliás, a primeira revista brasileira ligada à comunicação como ciência, foi fundada por esse indivíduo, que é Comunicações e Problemas. E nesse artigo, no artigo da revista Comunicações e Problemas, ele lança a mão do que é chamado o artigo principal, o artigo que funda esse termo, o artigo seminal chamado a folk e comunicação como veículo jornalístico. Aí tem outra chave, veículo, né? Veículo jornalístico. Que hoje em dia a gente poderia traduzir a folk e comunicação como elemento midiático. Por que ele pensava dessa forma? Então ele percebia o quê? Ele percebia que para-choques de caminhões, aquelas frases, elas tinham um conteúdo informacional. Os grafites de banheiros, os muros da cidade, as cruzes na beira da estrada, os vendedores ambulantes, gostaram da frase? Volta é igual a barbante, quando não está esticado, está no corpo. O que é isso? Né? Além da criatividade da frase, o que lhe traduz? Protesto. Né? Isso é uma peça de protesto, isso é uma informação fundamental. Isso é mídia. Né? Então ele pensava dessa forma, mas ele não pensava agora. E a gente faz mídia de qualquer forma, e a gente twitta, a gente usa as relações todas de internet. Não, ele vai pensar isso na década de 60, quando as obras de arte de uma pessoa como Mestre Dias, como Mestre Chechel, eram consideradas subcultura. Era época que se tinha a alta cultura e a baixa cultura. Né? Havia exatamente essa divisão absurda, mas ele disse o contrário. Não, isso é uma forma de jornalismo. Né? Aí ele colocava a Malhação de Judas, Cordélia, Mestre